Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do Samsung Galaxy Buds 2 Pro. E já vai deixando o like aí, se estiver curtindo o trabalho, se inscreve aqui no canal. E antes de mais nada, eu quero deixar um grande agradecimento aqui pro Léo, lá do canal Mind the Headphone, que tá sempre ajudando esse pequeno canal aqui, e tá sempre mencionando e me dando umas dicas bem legais, e inclusive me emprestou o Samsung Galaxy Buds 2 Pro para análise, então valeu demais, Léo. E já deixa o salvezão pro Léo aí nos comentários. E a Samsung é aquela empresa que definitivamente dispensa apresentações, sendo hoje uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, provavelmente conhecida de qualquer pessoa que está aqui nesse canal. Mas em 2006, esse conglomerado gigante da Samsung comprou o grupo Harman, que colocou algumas marcas famosas de áudio sob sua tutela, tipo a austríaca AKG, que é uma empresa muito prestigiada aí no universo do áudio, a qual inclusive é atribuído o trabalho de tuning pelo Buds 2 Pro e também pelo Buds 1 Pro. Acho que talvez outros fones da linha também, mas eu não tive ainda. E ainda por cima, o grupo Harman é responsável por uma das principais pesquisas no universo de fones de ouvido, que é a chamada curva de preferência, né? A curva Harman, que muita gente conhece, e que através de extensivos testes ali com um público bastante relevante, bastante variado, eles chegaram a uma curva de resposta em frequência, que é aquele gráfico que representaria a maneira como um fone se comporta dentro do espectro de frequências audíveis, né? Eu vou colocar na tela aí para vocês verem a curva que é chamada de Harman Target, né? Que é mais ou menos o alvo que alguns fones são tunados para seguir, e existem diversas versões dessa curva. Ela é modificada com uma certa frequência porque essa pesquisa ela é continuada, então novos dados vão sendo adquirindo e ela vai sendo atualizada com o tempo. E essa curva meio que traduz a preferência de uma maioria na resposta sonora de um fone. Não significa que ela seja neutra, tá? Não significa que ela seja uma coisa natural ou qualquer coisa do tipo. Significa só que as pessoas vão tender a gostar mais de um fone que responda dessa maneira. E para quem tiver mais curiosidade sobre esse assunto, eu vou deixar aqui o último artigo sobre o assunto que foi publicado pelo próprio grupo Harman, e aí quem tiver curioso é só entrar aí e dar uma lidinha. Os Buds 2 podem ser encontrados aí no mercado brasileiro entre R$ 1.300 e R$ 1.500, foi o que eu encontrei numa pesquisa rápida aí, o que eu acho ainda um pouco salgado, porque é um lançamento, né? E a Samsung ela costuma descontar bastante os seus produtos com um certo tempo de lançamento, como aconteceu no Buds 1 Pro, então pode ser que daqui a não muito tempo eles já estejam com um preço bem mais descontado. E eles são fones do tipo intra-auriculares Bluetooth, do tipo TWS, ou seja, não há fios conectando o lado esquerdo ao lado direito, e diferentemente da maioria, eles trazem uma configuração que é um pouco incomum, com dois falantes dinâmicos por lado, um para frequências mais baixas e outro menorzinho para as frequências mais altas. E além disso, ele tem o famoso cancelamento de ruído ativo, o ANC, que reduz os ruídos do ambiente ali em tempo real usando um avançado processamento de sinais. E o da Samsung eu achei realmente muito bom. E o que eu mais gostei nele é que ele realmente tem um ANC excepcional, assim, o cancelamento de ruídos funciona muito bem em diversas situações e ambientes diferentes, é muito bom mesmo. A conectividade dele também é excepcional e também é inteligente, então ela é muito versátil, muito conveniente. Ele tem um bom controle de touch, então você encosta ali no touch dele, é bem responsivo, assim, eu curto isso. Ele também tem um bom nível de acabamento e construção, acho que é um negócio muito bem feito, né? Claro, feito por uma empresa grande, multinacional. Ele tem um excelente microfone que dá para ali fazer chamadas, gravar um áudio ou outro tranquilamente. Ele também tem uma excepcional proteção contra a água, é o nível IPX7, ele pode inclusive ser submergido na água. E ele também tem diversas funções bem úteis e interessantes, tipo a detecção de fala ou som 3D com head tracking. E o que eu menos gostei nele é que o acabamento emborrachado dele, para mim, ele marca com facilidade, sabe? Ele fica meio marcadinho, ele se limpa, sai, mas ele fica meio marcadinho. A autonomia da bateria dele eu achei que poderia ser melhor, ele não trouxe nenhuma atualização nesse sentido do Buds 1 Pro para o 2, e também eu acho que ele poderia ter vindo com uma equalização um pouco mais versátil, defeito que eu também achei ruim no 1. E o Buds 2 Pro vem nessa caixinha aqui que é basicamente idêntica à do Buds 1, mesmo tamanho, mesma pegada, mesmo estilão. Aqui a gente tem uma caixinha bonitinha com uma papelada básica. Aqui dentro a gente tem um cabinho USB tipo C para carregamento, que é basicamente idêntico ao de todos os celulares da Samsung aí, mais comuns, e também do Galaxy Buds Pro 1. E a gente tem 3 joguinhos de ponteiras aqui. Uma diferença básica é que as ponteiras agora do Buds 2 vêm com elas são circulares, né? Não são iguais a do Buds 1, que são ovais. Acaba sendo mais difícil de encontrar ponteiras que sirvam. Esse aqui já é melhor nesse aspecto. E indo para a case, ela tem uma finalização aqui mais emborrachada, que assim, é legal porque ela não é tão escorregadia quanto a do 1, mas é aquele emborrachado que não me passa tanta segurança assim. Não sei se ele vai passar no teste do tempo, tá? Tem aquele aspecto que parece que talvez comece a descascar, não sei bem, só o tempo dirá. O 1 tem uma
um design que para mim parece um pouco mais duradouro, sabe, com esse plástico mais rígido e tal. Eu acho um pouco mais interessante, mas de qualquer forma é bem bonito e tem uma pegada boa assim, ele não escorrega tanto quanto um que é lisão e pode escorregar mais da mão. E aqui dentro a gente tem os fones e é maneiro também que a tampinha dele tem tipo uma trava, quando você termina de abrir aqui, ela trava, tá vendo? Tá, e acho legal, a do 1 fica meio solta. E aqui os fones, eles também são mais ou menos do mesmo material da case, é tipo um emborrachado, tá vendo? Mas assim, é bacana, ele tem um design um pouco diferente do 1, o que eu acho bom porque ele se tornou um pouco mais ergonômico, tá vendo? Ele tem mais pontos de apoio ali na orelha, apesar de ter diminuído um pouco o volume e o tamanho. E aqui a gente pode ver que o bocal já é mais convencional, tá vendo? É circular, então a gente consegue encontrar ponteiras no mercado com um pouco mais de facilidade do que o 1, que tem aquele bocal oval com 2 notches assim, que não é legal, você só consegue achar ponteiras proprietárias. Esse aqui, apesar de vir só com 3 tamanhos, para quem tem tamanho de ouvido um pouco fora do padrão, vai ter que correr atrás de outras ponteiras. Esse aqui é muito mais fácil de conseguir, mas ele assim, é muito bem feito. Você vê que é um produto que tem um acabamento premium, como o Buds 1 da Samsung, mas aí tem essa finalizaçãozinha emborrachada que para algumas pessoas pode não ter uma pegada tão sólida, mas é bem interessante sim, um fone muito bem feito. Em termos de especificações técnicas, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, como sempre. Quem quiser, pausa o vídeo e confere. E o que eu posso destacar aqui é que a bateria dele dura até 5 horas no fone, com mais 13 horas no estojo, que melhorou um pouco em relação a 1 foi a bateria no estojo. E a proteção contra água e poeira também dele é excelente, a IPX7, ou seja, ele aguenta ser imerso em água até 1,5 m de profundidade por 30 minutos, o que é excepcional, mas eu não testaria se eu fosse você. E ele traz um codec que pouca gente conhece, Bluetooth, que é o SSC Hi-Fi, que é mais ou menos um aptX HD, traçando um paralelo aí com os codecs mais genéricos, só que ele é proprietário da Samsung, então ele só vai funcionar com dispositivos Samsung, se não me engano, do Galaxy S10 Plus ou do S20 para cima. Os Buds 2 Pro são bem pequenos e certamente uma evolução ergonômica na linha Pro, com um ajuste muito mais firme ali, com melhor apoio aqui nas cartilagens das orelhas e com tamanho e peso reduzidos, inclusive em relação à primeira versão. E além disso, agora a versão 2 é mais versátil, sendo mais compatível ali, com um número maior e modelos diferentes de ponteiras, e ele vem já com ponteiras que tem um ajuste que para mim ficou bem mais firme no canal auditivo do que a versão 1. Então eu acho que ele vai servir para um número maior de pessoas, diferente do 1 que era mais seletivo. E algo importante a se notar, que eu falei lá no review do Galaxy Buds Pro 1, é que na página da Samsung tem diversas reclamações da ergonomia dele. Você entra lá, tem um caminhão de gente dando uma estrela, que o negócio não serviu e tal, ficou ruim. Sendo que no 2 eu praticamente não vi nenhuma reclamação. Vocês podem ir lá por si mesmo de conferir. E no final das contas ele serviu muitíssimo bem para mim, com um ajuste bem firme e confortável, uma excelente vedação, melhor que o 1 inclusive. E além disso, a case é extremamente conveniente, pequenininha ali, fácil de carregar no bolso, na mochila. Ela não escorrega muito como na primeira versão, né? Ela tem esse acabamento emborrachado que acaba tendo uma pegada melhor. O 1 escapa muito fácil das mãos, às vezes até cai no chão. E o isolamento passivo dele também é muito bom e eu daria uma nota 3 numa escala de 1 a 5. E a minha experiência de uso com o Galaxy Buds 2 Pro foi muito boa desde o início, seja pela conectividade, que é excepcional mesmo, seja pela estabilidade do sinal Bluetooth, que é aquele fone que você pode deixar o celular em qualquer lugar da casa, sair andando, que está estável o sinal, está super legal, você está escutando tudo ali, não fica picando. E começando então pelo que eu mais curti, que é a conectividade, sobretudo para aparelhos Samsung, né, quem está naquele universo de produtos da Samsung vai ficar muito mais satisfeito aqui, porque uma vez pareado, basta se abrir a case novamente, que ele já se conecta ao smartphone ali, mostra imediatamente na tela os níveis de bateria do fone, da case, e ainda se você quiser usar somente um dos lados, o que eu acho ótimo nele, você basta tirar um lado ali, seja esquerdo ou direito, colocar no ouvido e não precisa de fazer mais nada, sabe? Porque tem muito fone que você tem que fazer um voodoo ali, conectar, desconectar, disparear e não sei o que, lado esquerdo, lado direito vai ser o dominante, o caramba. Nesse aqui não tem isso, você simplesmente abre a case, escolhe o fone que você quer, coloca de um lado ali, né? Às vezes você precisa de outro ouvido ativo, então isso é muito bom. E além disso, com eles é muito fácil trocar a conexão de um equipamento para o outro com apenas um clique ou um toque na tela ali, desde que previamente emparelhado. Então eu aqui estou sempre trocando do meu PC ali para o meu tablet, para o celular. E com o Buds Pro eu simplesmente entro lá no Bluetooth, né, dos equipamentos que já estão pareados, clico nele e conecto. Às vezes eu vou trocar para o outro, clico lá, conecto no outro. Então eu acho isso excepcional também, muito conveniente. E além disso ele tem um sistema legal de priorização entre dispositivos conectados na mesma Samsung Account, que se ele estiver conectado tipo num tablet, por exemplo, e seu celular tocar, imediatamente ele troca a conexão do tablet para o celular e aí se atende o telefone, depois a conexão volta lá para o tablet. Então é muito legal, mas infelizmente só funciona ali entre um tablet da Samsung com o celular da Samsung.
Mas não sei se talvez eles possam estender isso para outros equipamentos, eu acho muito difícil, mas seria muito interessante. E outro aspecto muito legal e inovador que o Buds 2 Pro traz é a função de detectar os fones para atender chamadas. Então o 1 não tinha isso, né? Então tipo assim, se seu telefone tocar e por algum motivo você não tiver de fone, ele automaticamente alterna o fone para o alto-falante do celular e em vez de atender a chamada no fone, como qualquer fone Bluetooth faria normalmente, né? Que às vezes você fica lá, tipo, você tá sem o fone, tá em cima da mesa e alguém chama no seu celular, você atende e fica lá, alô, 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 mas o som tá saindo lá no fone de ouvido. Ele detecta se o fone está no seu ouvido e aí atende lá no telefone e você não precisa ficar passando essa vergonha. E ele também tem excelente sinergia para quem curte utilizar lá a assistente da Samsung, a Bixby, que basta chamá-la pelos fones sem precisar pegar hora nenhuma no telefone, você dá alguns comandos ali, ela atende e funciona muitíssimo bem como Buds Pro. E uma outra função que eu acho que vale muito destacar aqui é a SmartThings Find, para encontrar os fones perdidos e que pode salvar demais aquela galera mais distraída aí que esquece o fone, sei lá, no armário da academia, no trabalho, na mesa lá do trabalho. Então essa função já existia na primeira versão, mas ela ganhou novos recursos no 2, se tornando bem mais sofisticada. O que rola aqui é que no 1 você consegue saber o último local que os fones estavam conectados com o celular. Então, tipo assim, estava conectado lá no seu trabalho, ele desconectou, se pôs ali em cima da mesa e foi embora, você vai saber que ele está lá. Já no 2, você consegue saber onde os fones estão, mesmo que eles tenham sido desconectados do celular ou tenham sido roubados, por exemplo, e conectados ao telefone, né, claro. E é possível encontrá-los lá pelo aplicativo. Eu não sei detalhes de como que fizeram isso. Então vamos supor que você tenha esquecido lá os fones na mesa do seu trabalho, por exemplo. Alguém catou, levou embora e conectou no celular dele. Você consegue saber onde que os fones estão agora. Então eu entro no celular aqui, busco e tá lá o fone, entendeu? Ele te dá com uma boa precisão, inclusive, onde que eles estão lá no mapinha. Já a bateria dele me decepcionou um pouquinho. Ela dura ali mais ou menos 4 horas e meia, 5 com o cancelamento de ruídos ativo ligado, o que não daria conta, por exemplo, de uma viagem mais longa ou um dia inteiro de trabalho ali, entre música, atender telefone, home office, o caramba. Um troço que me decepcionou um pouco, porque eu achei que na versão 2 ele viria com um upgrade disso em relação ao 1, mas é mais ou menos a mesma bateria. E o controle touch dele é bom, muito responsivo ali, e eu acho bom que ele gera um feedback audível a cada toque. Então você dá um toque, ele te dá um feedback de um toque, você dá 2 toques, ele dá o feedback de 2 toques, informando ali que deu certo, né? Porque tem fone que você não sabe se você encostou ou não, eu acho um pouco saco isso. Esse é muito bom nesse sentido. E os comandos dele ali te possibilitam fazer basicamente tudo. Você consegue alterar o volume, chamar assistente, trocar faixa, pausar, parar, atender telefone, desligar telefone, rejeitar chamada e o caramba. Então ele é bem completo, mas ele não é muito personalizável. Você não consegue ali dizer o que cada coisa vai fazer nele. Ele já vem com uma pré-definição e você consegue personalizar só alguns pequenos aspectos, tipo a questão de dar 2 toques na beiradinha do fone para aumentar ou diminuir o volume, né, do lado esquerdo e do lado direito. E é interessante que se você encostar na sua orelha, ele vai ter o mesmo efeito, inclusive até melhor. Quando eu encosto nele 2 vezes, no cantinho dele assim, nem sempre funciona, mas se eu toco na minha orelha, acho que a minha orelha já encosta ali no lugar certo e faz o volume alterar. Eu acho bem legal, quem tiver aí, testa para ver se funciona. E no Buds 2 Pro, o cancelamento de ruídos ativo continua excepcional, assim como um, e eu arrisco dizer que ele talvez seja o melhor fone com ANC TWS que eu já testei. Muito melhor, inclusive, que muitos over-ear. E o isolamento passivo dele também é muito bom, que acaba complementando muito bem o cancelamento de ruídos dele. E ele atenua muito ali ruídos abaixo de 800 Hz, atenuando ali até 35 decibéis nesses ruídos, o que é bastante coisa. E eu, inclusive, pude comprovar isso medindo aqui com o meu equipamento, como vocês podem ver nesse teste que eu vou mostrar para vocês agora. E eu recomendo que vocês escutem isso de fone de ouvido, porque vocês vão ver melhor como que atua aí esse cancelamento de ruídos. E esse gráfico que apareceu na tela para vocês mostra a região de atenuação do ANC em um ruído rosa. Então, quando a curva dá uma baixadinha assim e o volume diminui, significa que o ANC está atuando, está ligado e atuando em cima desse ruído rosa. E ele também tem aquele efeito de som ambiente, que é o inverso do cancelamento de ruídos, né? Ele amplifica principalmente vozes e barulhos mais estridentes. E ele faz também uma coisa interessante que um também fazia, que para mim é um negócio inteligente, que tipo assim, cai alguma coisa no chão e faz um barulhão, ele cancela esse efeito por um instante ali, né, para você não escutar esse barulhão todo, e depois volta ali com o esquema do som ambiente. E é uma função que eu também achei muito legal. Bom, assim que eu abro a caixinha do Galaxy Buds 2 Pro, já aparece na tela do meu celular o pareamento dele, me falando a bateria dos fones, a bateria da case, inclusive está precisando carregar. Eu vou para o aplicativo Wearable, que é aquele aplicativo que consolida os gadgets da Samsung, tipo o smartwatch, os fones, etc. Então aqui a gente tem de cara a opção dos controles de ruído, né, cancelamento de ruído, som ambiente e desativado. Esquema de detecção de voz, Alt 360, e o Alt 360 dele é interessante porque você pode ativar ou desativar o head tracking, entendeu? Então é bem interessante porque quando você está escutando música, ele mexe ali
ele tipo mexe na mixagem da música de forma que parece que os sons estão vindo de um lado ou de outro. É legal, é mais versátil do que da versão 1, que é um pouco mais simples e ali só funciona em filmes, etc. Os controles por toque, que eu acho muito legal, ele tem o controle por toque duplo, triplo, e tem manter pressionado, que eu particularmente gosto para ativar e desativar o controle de ruído. Eu gosto de controles mais personalizáveis, mas eu acho que o esquema da Samsung aqui, assim como atende a qualquer necessidade que se precise. E aqui a gente tem o esquema de buscar os fones de ouvido, que ele vai lá para o SmartThings Find, que também é interessante. Dica manual do usuário e tal, se não é o caso. Na configuração aqui, o equalizador continua basicão, tá? É aquele que só tem algumas pré-definições aqui. Eu preferi uma coisa mais versátil para usuários mais avançados. É legal, mas aqui é mais interessante que ele te mostra mais ou menos o que ele vai fazer na resposta do fone. Que é melhor do que o 1, que só mostra essas pré-definições e não te fala o que vai acontecer na real. Aqui ele tem um testinho de ajuste dos fones, que é legal para você saber se está vedando, bacana para quem é mais inexperiente. Ler em voz alta notificações e tal, ativar a Bixby, usar som ambiente durante chamada, isso é legal para quando está numa chamada você não ficar com a voz muito anasalada. E essa detecção de fones de ouvido para chamadas também é legal, porque se você tiver com o fone conectado, mas ele não tiver na sua orelha, ele detecta e atende no viva voz do telefone. Se você tiver com o fone na orelha, ele detecta e atende pelo fone. É legal pra caramba. E tem também essa conexão direta de fones de ouvido, que é legal, que ele cicla entre dispositivos Samsung, que são da mesma Samsung Account, sem tipo, entrar em modo pareamento e sem desconectar de nenhum. É muito legal, ele vai tipo, pulando de um para outro assim, e você nem percebe, dependendo do caso. Esse lembrete para alongar o pescoço é bem interessante, que ele calibra de acordo com a sua posição normal de pescoço, e aí se você ficar com ele um tempo, ele te lembra de alongar o pescoço. É bem legal. Aqui tem aquela versão que eu falei no 1, que é o tocar 2 vezes na borda do fone de ouvido, que eu achei muito interessante para alterar o volume, e ele funciona se você encostar do lado da orelha também. No 2 ele é um pouco menos sensível, mas funciona também se tocar do lado da orelha 2 vezes assim, ele altera o volume do fone de um lado e do outro. Aqui você pode restaurar, atualizar o software dos fones e questões de acessibilidade, balanço, tal, controle de ruído, isso é legal também. Agora eu estou falando diretamente para vocês do microfone do Galaxy Buds 2 Pro, para vocês verem a qualidade do áudio aí. Não estou tratando, não estou fazendo nada, estou gravando simplesmente do jeito que esse áudio está sendo captado pelo microfone do Galaxy. E aqui eu vou colocar 2 tipos de ruídos típicos de locais em que a gente usa esse tipo de microfone para gravações. O primeiro deles é um restaurante, aí, um som de burburinho no fundo, tem criança chorando, tem prato batendo, é um ambiente assim, mais ou menos comum do dia a dia. Bom, espero que tenha dado para escutar a minha voz. E o segundo é um ruído de turbina de avião, que pode se assemelhar também a barulho de motor de ônibus, né? Barulho ali de ventilador ou de ar-condicionado. Então a gente vai ver como que vocês vão escutar a minha voz através desses ruídos com o microfone do Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Finalmente, então, vamos falar sobre o som do Galaxy Buds 2 Pro, que é o mais importante. E levando em conta que eu fiz o review do Buds Pro há não muito tempo, eu vou falar do som do 2 ao mesmo tempo que eu comparo ali com aspectos que eu percebi na sua primeira versão, que eu felizmente pude compará-los lado a lado. E a primeira e talvez mais notável diferença entre eles é a sensação de dinâmica na música, que é aquela percepção da diferença entre os sons mais altos numa música e os sons mais baixos. E o Galaxy Buds 2 Pro se mostrou mais dinâmico ali, com os sons mais baixos realmente mais baixos e relativamente aos sons mais altos também mais altos. Então dando aquela sensação de mais limpeza, mais nitidez em tudo que ele toca. Eu não sei se isso é causado ali por alguma modificação no DAC interno dele, ou se é alguma coisa de software, ou mesmo a característica dos seus falantes que foram atualizados em relação ao primeiro. Mas eu realmente preferi a implementação do 2. E falando primeiro então de graves, eu achei que eles no Galaxy Buds 2 Pro são mais pra frente e tem uma extensão que é excepcional, com bastante ronco ali, indo facilmente nas notas mais baixas e sobretudo com bastante dinâmica também. E assim, apesar desses graves mais avantajados, a implementação aqui no Buds 2 Pro é muito boa, porque ele dá devida ênfase na região subgrave, que está ali abaixo de uns 100 Hz mais ou menos, o que é muito bom, que dá aquela sensação de chão muito boa, mas mantendo ali ainda um bom nível de textura, sem escurecer a tonalidade do fone, sabe, sem deixar nada congestionado ou sangrar para os médios. E no geral achei esses graves bem versáteis e extremamente bem-vindos no TWS, porque eles são capazes de tocar bem ali desde música eletrônica com bastante energia e bastante dinâmica nesses graves, até tocar uma música ali mais acústica, que os graves terão a presença adequada, sabe, sem congestionar os médios, porque a ênfase é mais na região subgrave. E no final das contas, comparativamente, o Buds 2 ele tem um pouco mais de graves em quantidade e extensão do que o Buds 1 e acaba apresentando ali uma dinâmica melhor, com um ronco maior também. Mas o Buds 1 ele tem uma apresentação de graves um pouco mais seca, sabe? Aquele grave mais texturizadinho do que o Buds 2 Pro e pode agradar mais a quem é fã de graves não tão pra frente assim, mas com uma boa resolução. O Buds 2 Pro consegue ter um palco ainda mais interessante do que a primeira versão, mostrando ali sempre um palco que sai da cabeça, sabe? Que fica tocando numa esfera exterior
superior, com uma boa profundidade e um ótimo posicionamento de instrumentos. E agora ele tem um melhor recorte entre os instrumentos, o que é, para mim, nesse sentido, o maior upgrade em relação ao 1. Mas talvez isso seja consequência do que eu citei anteriormente sobre a questão de ter uma melhor dinâmica, mas ainda assim o Buds 1 Pro também traz aquela sensação de arejamento, sabe? Ele tem um pouco mais de agudos ali, principalmente agudos bem mais altos, então ele tem uma sensação de ter um pouco mais de altura, sabe? Do palco ser aberto nesse sentido. E fazendo um parêntese aqui, eu acho que essas características dele, juntamente com o modo jogo, podem ser excelentes para quem está procurando um fone TWS para jogos em smartphone, porque também a latência dele é muito baixa, e junto com essas características de palco, posicionamento do instrumento, pode ser muito legal para quem curte aquele joguinho até mais competitivo no celular. E a apresentação de médios do Buds 2 Pro, ele tem mais semelhanças do que diferenças com o Buds 1, mas essa versão atual eu achei que mostra médios um pouco mais limpinhos ali, sabe, com um pouquinho mais de corpo, um corpo que eu achei até mais correto, e com timbres que me soaram um pouquinho mais aveludados e naturais do que no Buds 1, que incrivelmente mostra uma textura superior, mas acaba soando para mim um pouquinho menos natural do que o 2. E apesar de eu achar que os médios aqui também têm um pouquinho menos de corpo do que eu consideraria algo neutro, né, algo de referência, essa região do Buds 2 Pro também se beneficia da excelente dinâmica desse fone. E ele mostra um foco de médios muito bom, com uma grande sensação de definição. Então você pega uma gravação tipo a Waiting on the World to Change, do Cab Mo com o Taj Mahal, e o Buds 2 Pro mostra esses violões com uma excepcional definição, dando para perceber ali sem esforço o som de cada corda, como se a gente pudesse facilmente distinguir cada nota separadamente que é tocada dentro de cada acorde ali, tudo bem separadinho. E por fim, os agudos do Buds 2 Pro, eles não me chamaram tanto a atenção assim quanto dos Buds 1, mas eles são bem mais naturais, mais coerentes, porque na primeira versão tinha vezes que os agudos ali soavam com uma certa incoerência, pratos de bateria ali deslocados, sabe, timbres um pouquinho mais artificiais. No 2 isso não acontece e ele apresenta ali uma boa quantidade, uma extensão de agudos legal também, mas o 1 ainda me pareceu ter mais extensão, com um ônus de ter esses probleminhas nessa região. E para alterar a sonoridade dele também, é possível aplicar alguns perfis de equalização pré-programados que alteram significativamente o som, mas ele não oferece a opção de personalizar, o que eu achei uma limitação muito grande para usuários mais avançados que querem ali ter uma certa liberdade de deixar o fone do jeito que gostaria mais. E por fim, a função de áudio 360 dele é bem interessante, mas me parece que ela funciona somente em dispositivos Samsung. Eu não cheguei a testar em outros lugares, mas pelo que eu li no site lá parece que só funciona em dispositivos Samsung, mas eu realmente espero que essa compatibilidade possa ser estendida futuramente a outros dispositivos. E essa função ela atua muito bem em vídeos, por exemplo, tem uma ampla compatibilidade ali com todos os aplicativos que eu testei, do YouTube até o Netflix, funcionou muito bem e ele é bem interessante, traz uma sensação um pouco maior de espacialidade ali e ele tem um efeito de head tracking, então você mexe a cabeça para lá e para cá, você ouve os sons vindo de lugares diferentes, o que é bem interessante, mas assim, nem sempre funciona bem, tem umas coisas que ficam muito esquisitas, sabe? E na versão 2 eles estenderam esse head tracking para músicas, então tem diversas mixes ali, eu testei isso no Deezer, no Spotify e no Tidal, funcionou nos três, então tem algumas músicas ali que você mexe a cabeça assim, o som altera a posição, é muito legal, mas muita coisa fica estranha, no geral eu preferi escutar sem eles, mas tem uns álbuns, principalmente alguns ao vivo, que ficaram muito legais, então você pega tipo aquele ao vivo no Rock in Rio do Iron Maiden, ficou muito massa, porque você tem a galera gritando ali, né, aquela gravação dos aplausos e tal, da galera fazendo tumulto mesmo, e você vai virando com ele, e a galera vira junto, e tá muito massa. Então tem umas gravações que realmente vale a pena testar com isso. Bom, então para conclusão, o Buds 2 Pro, assim como o 1, eu achei que é um fone que alia muitas qualidades num só dispositivo. E para quem, como eu, tem aparelhos da Samsung, acaba se beneficiando muito da sinergia entre dispositivos do ecossistema Samsung. E a sonoridade dele é bem legal no geral, e ele consegue ser um fone que se dá muitíssimo bem com uma ampla gama de gêneros musicais, ele é um bom all-rounder, né? E se destaca bastante entre os outros TWS, trazendo qualidade com uma excelente espacialidade e uma dinâmica e um som muito nítido. E o ANC dele também é de fato excepcional, e o que o torna super conveniente para usar ali nos mais diversos ambientes ruidosos, sendo até hoje, junto com o Buds 1 Pro, o melhor cancelamento de ruídos que eu já testei no TWS. Eu acho que eles estão mais ou menos pau a pau ali para mim. E ele, claro, também tem alguns defeitos, como qualquer coisa, como a bateria, que é somente ok, e a falta de uma equalização personalizada, que eu acho que para usuários mais avançados realmente faria bastante diferença. Mas no fim, para o meu uso, no conjunto todo da obra, ele é muito bom e as qualidades e conveniência o tornam hoje, para mim, o melhor TWS que eu já testei. Só que atualmente eu vejo como principal inimigo do Buds 2 Pro o próprio Buds 1 Pro, que compartilha ali de muitas qualidades dos dois, mas custa tipo metade do preço ou um terço do preço, dependendo da promoção que você pegar ali. E essa diferença de preço eu acho um pouco limitante na minha recomendação com ele, então nesse caso eu continuo recomendando o Buds 1 Pro em vez do 2
por enquanto, claro, né, o Buds 2 Pro acho que vai tender a cair de preço. E essa seria a única limitação para eu recomendar o Buds 2 Pro, porque assim, ele não é um upgrade tão grande em relação ao 1, mas a diferença de preço é realmente brutal. Então, de fato, eu não acho que no atual cenário valha a diferença de preço, né? Eu ficaria com o Buds 1 Pro, mas há situações em que eu acho o Buds 2 Pro mais recomendável, que é o caso da ergonomia. Para quem não teve fit ali, não deu ajuste com o Galaxy Buds 1, eu acho que o 2 seria a saída evidente, né? Então, nesse caso, eu acho que vale a diferença, porque realmente houve uma evolução muito boa nesse sentido. Ele é mais leve, ele é mais ergonômico, ele tem ponteiras ali mais interessantes que fixam melhor no ouvido. Então, nesse sentido, eu acho que o Buds 2 Pro é certamente uma baita recomendação. Só que essa diferença de preço, então, eu acho que o 1 seria mais interessante, mas o 2 também é um baita fone, tem uma sonoridade melhor, tem algumas funções evoluídas, é mais ergonômico. De novo, eu deixo aqui um abração lá pro Léo do Mind Headphone, valeu demais por essa força, cara. E é isso, gente, quem curtiu, deixa um joinha maroto, quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever aqui embaixo no canal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!